no Notícias da Manhã. Sua melhor sintonia, 106,9. Pois bem, rapaz, ontem tivemos o Enem 2025, né? E eu estava vendo a proposta de redação desse ano. A redação foi Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Ou seja, colocou os estudantes para exatamente repensar essa questão do envelhecimento, né? Então, tá aí muita gente. Eu estava com uma pessoa ali que fez, trabalhou numa sala aqui, né? E ela disse que 2 alunos deixaram totalmente em branco ali a prova de redação. Ela tentou, rapaz, não vai fazer nada, nem tentar e tal. Não fez, né? E a gente até entende que às vezes dá aquele branco, né? Ou dá aquele vazio, né? Daquela ausência de pensamento e você não consegue fazer nada, né? Então, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Eu tive vendo alguns professores falando e achei interessante a análise de uma professora que ela diz, olha, o aluno que não está bem preparado pode se confundir com o uso da palavra perspectiva, porque veio na contramão dos 3 últimos anos que trouxeram desafios de alguma coisa. Então, as 3 últimas redações era desafio disso, daquilo e tal. Agora trouxe como perspectiva e ela disse que o aluno poderia se confundir ou, né, exatamente dar esse pane e não conseguir fazer nada. Acho que foi o que aconteceu por aqui. Ela lembrou ainda que o exame vai querer que o aluno problematize, que vá atrás das causas de algum problema relacionado ao envelhecimento na sociedade, e depois traga as consequências que isso tem para a sociedade, para que no final traga uma proposta de intervenção. É assim que deve ser feito a redação do Enem, né? Primeiro você problematiza o problema ali que está sendo apresentado, aí diz, olha, as consequências disso é isso, tal, e dá a sua proposta, né? Faz a sua proposta. Agora, acho um tema bastante relevante, né? A população brasileira está ficando mais velha e a gente tem que dar graças a Deus, né? Nós que estamos aí já dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Nos enchemos aí de perspectivas futuras, né? E de mais viver, né? Hoje é comum você ver pessoas com 100 anos lúcidas, né? Com 90 anos, com 80, né? De 80 adiante, pessoas lúcidas demais. Ontem eu estava vendo, por exemplo, Tony Tornado com 95 anos, né? Totalmente lúcido, forte, sem... Diz ele que não tem problema de saúde, né? Ou seja, as coisas estão andando para um lado bom, com questão das pessoas mais idosas, né? Claro que vai aumentando muito, segundo o IBGE, até 2070, quase 40% da população brasileira vai ser composta com pessoas com 60 anos ou mais, né? Agora, quais são as causas? Por que a gente tem todo esse envelhecimento? E é isso que os alunos tinham que começar a pontuar isso, né? Por exemplo, queda na taxa de natalidade, né? As famílias hoje estão tendo menos filhos, né? Então, a taxa de fecundidade hoje, que há alguns anos atrás era de 6 filhos por mulher, nos anos 60, por exemplo, era assim, né? E antes ainda, se você olhar, comum, né? Ter famílias com 13 filhos, 14 filhos, 12 filhos, 10 filhos e tal. Baixou para 6. E atualmente, né? É de 1,7 nascimentos por mulher. Ou seja, está menos de 2. Até uns 5 anos atrás eram 2. Agora está menos, né? Isso faz com que a gente não tenha, claro, juventude imensa, criançada e tal. E então cresce as pessoas mais velhas, né? Outra coisa, a melhoria no serviço de saúde, saneamento básico, vacinação, né? Acesso a medicamentos que antes ninguém tinha acesso a isso, né? Contribui para que as pessoas vivam mais. Não é uma verdade? Antes você não tinha como ir um médico, né? Aqui tinha um médico para uma população inteira que vinha de vez em quando e tal. Depois é que a gente começou a ter e tal.
não tinha saneamento básico adequado, não vinha vacinação, hoje tem vacinação para tudo. Então, a expectativa de vida em função disso tudo no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, em 1940, a expectativa de vida era 45 anos, as pessoas morriam cedo, né? Hoje, em 2025, a expectativa de vida é 76 anos, né? Graças a Deus que eu estou aí chegando aí no limiar, mas tem alguns anos ainda para viver dentro dessa expectativa, né? Se cumprir essa expectativa de 76 anos, né? Outra coisa, a medicina hoje tem diagnósticos mais precisos, tratamentos mais modernos, né? Ou seja, identifica com mais rapidez as doenças, né? Isso é uma coisa que está favorecendo, né? As populações hoje são mais instruídas, a gente não vai nem comparar com o nível de educação e alfabetização que tem hoje e que tinha tempos atrás, né? Ou seja, as pessoas mais instruídas, elas tendem a cuidar melhor da saúde e planejar suas famílias com mais responsabilidade até, né? Porque o estudo é a luz da vida, né? Então, esse cuidado melhor com a saúde vai também melhorando a expectativa de vida, né? Então, essa primeira parte dava para os alunos terem tranquilamente, né, ter feito esses apontamentos. E depois, que proposta de intervenção tem nisso, né? Algumas ações, como, por exemplo, criação de programas públicos de conscientização sobre o envelhecimento, né? Focar essa questão de saúde preventiva, de inclusão digital, valorização social dos idosos, né? Todas essas ações. Havemos de reconhecer também que a questão de Bolsa Família, embora uns não queiram, né? Agora o presidente dos Estados Unidos vai adotar o Bolsa Família nos Estados Unidos. Veja que coisa, viu? Alguns países copiando aí, né? Então também trouxe mais alento para o pessoal mais antigo, a própria serviço de aposentadorias e etc, né? Então é preciso criar programas públicos de conscientização, né? Campanhas educativas em escolas e mídias, né? Fazer oficinas, atividade física gratuita para idosos. Aqui, por exemplo, já tem aquela questão na praça lá, precisamos de mais. Ali aquela questão da praça, eu diria que é para uma faixa etária, mas a gente precisa avançar numa faixa etária melhor, né? E por aí vai, né? Não dá nem para a gente falar muita coisa aqui, né? Políticas públicas voltadas para os idosos, integração dos idosos na sociedade como um todo, não tratar como um coitadinho que não pode nada, né? E permitir tudo. São processos de intervenção que podem sim vir melhorar ainda mais o envelhecimento da população. Espero você, aluno que está me ouvindo, tenha feito uma boa prova, e quem não fez a prova, a gente trouxe essa reflexão aí do envelhecimento, e esse foi o nosso papo aberto de hoje.